Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse instante nós vamos ter a ceia do Senhor. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, que é o nosso texto áureo da ceia. Amados, damos boas-vindas a todos nessa noite, amém? Amém? Cumprimento o irmão que está ao seu lado, fala assim: meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aqueles que nos acompanham nas redes sociais, sejam bem-vindos também na nossa live. Que Deus esteja abençoando a todos em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, nós temos, a partir do versículo 23, a palavra do Senhor a respeito da ceia, amém? Amados, nós como cristãos, periodicamente nós participamos da ceia do Senhor. Nós temos duas ordenanças no Novo Testamento. Quais são as duas ordenanças bíblicas? Batismo e ceia. Batismo é resultado de um coração que confessa a Cristo como Salvador e Senhor. Após a nossa decisão de estarmos entregando a nossa vida a Jesus, dentro da nossa experiência com Deus, nós devemos obedecer ao Senhor. Mateus 28, Jesus nos deixou claro: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós temos essa ordenança. A segunda ordenança é a ceia do Senhor. Quando nós participamos da ceia, nós vamos ler aqui agora, vamos perceber que todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por que, pastor, que duas vezes por mês nós participamos da ceia? Irmãos, a Bíblia, ela não fala em quanto tempo nós deveríamos participar da ceia do Senhor. Ela fala apenas que, como memorial, você pode participar até toda semana, se fosse o caso, mas não é esse o nosso caso. Em regra, as igrejas, elas proporcionam a ceia duas vezes por mês. No nosso caso, no segundo domingo, na parte da manhã, e no terceiro domingo à noite. Isso para facultar aqueles que vêm de manhã apenas a participação da ceia e também aqueles que vêm à noite. E assim nós temos a ceia do Senhor. E nesse momento eu queria então convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Você que está na sua casa, você poderá também nos acompanhar. Está projetado para nós inclusive ali. Você pode nos acompanhar na leitura da palavra. A partir do versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o quê? O partiu e disse: o que ele diz? Vamos ler mais uma vez? Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nós sabemos que algumas alianças elas foram se descortinando ao longo da história, começando por Adão e caminhando até a pessoa de Jesus. Não vale aqui, nós não vamos citar, porque o tempo tomaria aqui muito tempo, mas nós temos as alianças que Deus foi fazendo com o povo de Israel. E nós temos aqui então Jesus dizendo o quê? Vamos falar juntos? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais, fala comigo assim, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então veja que tem uma palavrinha muito interessante ali, que é a palavra anunciar, que no grego é
o querigma, é a proclamação de Deus, ok? Então nós estamos anunciando. À medida que nós participamos da ceia, nós estamos rememorando, estamos anunciando aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, até que Ele venha, amém? Por isso, aquele que come o pão e o bebe do cálice do Senhor indignamente, come e bebe, será réu do corpo e do sangue do Senhor, diz o apóstolo Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos falar juntos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por quê? Versículo seguinte: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, a igreja, come e bebe juízo para si. E Paulo continua: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, diz o apóstolo Paulo. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E aí ele fecha dizendo o quê? Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Então nós vamos fechar aqui. E eu queria nessa noite perguntar: quantos aqui tem uma cortina em sua casa? Quantos tem uma cortina? Cortina de janela, quantos tem? A maioria tem. Nessa noite eu queria propor aqui, rapidamente, né, apenas uma reflexão, dentro do contexto que nós estamos fazendo, que nós estejamos abrindo a cortina do nosso coração para entendermos o que se encontra por trás dessa colocação do apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo, ele já está descortinando para a gente aqui a razão pela qual Jesus morreu por nós, e nós sabemos que quando nós abrimos a cortina da nossa casa, é porque nós queremos claridade, nós queremos que o sol esteja adentrando nos nossos quartos, na nossa casa, não é verdade? Ou ora você quer apenas ter um ambiente mais favorável para um filme, etc. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de convidá-los a que estejamos abrindo a cortina do nosso coração, da nossa visão espiritual, para compreendermos a razão pela qual há uma ordenança tão significativa e que nós devemos observar com toda a veemência do nosso coração. Primeiro ponto, irmãos, aqui é que na ceia do Senhor, quando nós participamos da ceia do Senhor, isso significa que nós estamos diante de um plano salvífico, um plano de Deus estabelecido na eternidade, infalível. Amém? Veja que desde a queda do homem, o Senhor Deus, ele já veio se descortinando com o intuito de resgatar o homem, e por isso que o irmão Jó, na sua compreensão, no capítulo 42, no versículo 2, ele fez essa expressão, essa seguinte colocação: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos falar juntos? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós tiramos a cortina do nosso olhar espiritual, passamos a ver mais nitidamente. Nós percebemos que o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem sendo a coroa, o ápice da sua criação, esse Deus, ele estabeleceu um projeto após a queda do homem, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, já apontando para Jesus. E muitas situações foram acontecendo com o objetivo de atrapalhar, de ofuscar, de frustrar os planos de Deus. Contudo, nós sabemos que os planos de Deus, eles jamais serão frustrados. Deus, no tempo oportuno, fez com que o seu filho nascesse. E quando Jesus nasceu, ele veio para trazer luz onde havia trevas. Amém? Então, o primeiro ponto que eu queria que você tivesse no seu coração é exatamente este: é que o plano de Deus não ficou no meio do caminho. Será que você pode dizer comigo? O que é o plano salvífico?
de Deus não ficou no caminho. O plano de salvação de Deus não ficou no meio do caminho. No tempo certo, Deus então fez com que o seu plano fosse executado. E Jesus, estando na cruz do Calvário, ele traz exatamente esta expressão: tetelestai, Pai, tudo está consumado. O plano do Senhor está consumado. Amém? Amém. E se nós estamos aqui na igreja, servindo a Deus, amando o Senhor, adorando a Deus, se nós fomos constituídos templos do Espírito Santo, é porque o projeto de Deus, ele não ficou frustrado, mas Deus realizou aquilo que ele havia dito que faria. Proporcionaria ao homem a condição de ser salvo. Segundo ponto, irmãos, tão importante que eu queria que você nessa noite, ao abrir a cortina do seu olhar espiritual, que você entendesse, é que na ceia, quando nós participamos da ceia, isso nos remete não apenas a esse plano infalível de Deus de salvar o homem, mas nos remete também à compreensão de que Deus nos amou de tal maneira que foi capaz de enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na morte, no sacrifício de Cristo, está ali a execução do plano de Deus, está ali a realização do grande amor de Deus para conosco. E sabe o que é mais lindo nesse amor de Deus? É que geralmente nós amamos somente as pessoas que nos são convenientes, aquelas que nos, atendem, aquelas que estão conosco no dia a dia, aquelas que nos abraçam, né, da nossa convivência, da nossa intimidade. Mas Deus não. Diferentemente da nossa postura, nós temos em Deus, irmãos, um amor que transcende, toda essa questão humana nossa, porque, segundo o que nós temos em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia nos diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou que você fosse santo para te amar. Deus não esperou que você fosse perfeito para te amar. Deus não esperou que você estivesse com a vida totalmente certa para te amar. Pelo contrário, Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, quando nós andávamos errantes como ovelhas que não têm pastor, quando nós andávamos segundo os ditames do nosso coração, quando nós andávamos segundo o curso deste mundo, Deus nos amou. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pela atuação do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. Amém? Em contato com a palavra de Deus, que transforma, que nos conscientiza, que nos coloca não à margem, mas que nos insere no caminho verdadeiro, que é Jesus. Nós fomos convencidos, trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o amor de Deus está aqui, no nosso coração. Diga, irmão, que está, meu irmão, o amor de Deus está na sua vida, fala com Ele. Às vezes nós encontramos alguns irmãos, algumas pessoas se indagando: será que Deus me ama? Sou tão pequeno, sou tão falho, eu sou tão ignorante muitas vezes, será que Deus me ama, irmãos? Repito, o amor de Deus transcende as limitações humanas. Por isso que tem uma música que eu gosto muito, independentemente do autor, mas ele traz um conceito tão gostoso a respeito do amor de Deus, dizendo que o amor de Deus, qual que é o tamanho do amor de Deus? E na música assim, que o amor de Deus é do tamanho da cruz do Salvador, é do tamanho da cruz de Jesus. Significa que Deus esbanjou o seu amor para conosco na cruz do Calvário, porque Jesus estando ali, Ele disse: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos, acabaria com a raça humana. Mas, no entanto, Ele não o fez. Pelo contrário, disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém, queridos? Então, quando nós abrimos a cortina,
Na ceia do Senhor, nós estamos vendo o plano de Deus sendo realizado, nós estamos vendo o grande amor de Deus sendo executado, como diz-nos o professor de filosofia no seminário, na época, nós já falamos sobre isso. Por que Deus amou o mundo? Essa indagação que muitos fazem. Quantas vezes nós nos posicionamos dizendo assim: se eu fosse Deus, eu mandaria fogo do céu, acabaria com os políticos, acabaria com não sei o quê, com esse antro, eu mandaria. O nosso senso de justiça não é o senso de justiça de Deus. Mas por que Deus amou o mundo sendo um homem tão pecador, tão falho, sendo um homem tão ignorante, sendo um homem tão, revoltado muitas vezes contra Deus? Por que Deus amou o mundo? E aquele professor, saudoso professor, expressou com muita sabedoria que filosoficamente Deus amou o mundo porque o mundo foi criado por Ele. E como criação de Deus, um Deus perfeito, Deus jamais odiaria a sua própria criação. Por isso que Deus amou o mundo. Mundo homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Terceiro ponto, irmãos. Quando nós abrimos a cortina, a gente não vê apenas o plano de Deus, o amor de Deus, mas fica muito estapado para nós a graça do Salvador sobre as nossas vidas. Essa graça especial que nos proporciona a oportunidade de nós sermos salvos. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 2, nos diz que pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É a graça de Deus. E quantos de nós já sabemos que no conceito comum, a graça nada mais é do que o quê? O que é a graça de Deus? Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele quis nos amar. Ele quis nos perdoar. É a graça de Deus. E se nós estamos aqui nessa noite, irmãos, não é porque nós somos bonzinhos ou merecedores. Não há nenhum mérito, obviamente, nosso quanto à vida eterna, salvação. Mas tudo que nós somos é tudo pelos méritos da cruz de Cristo Jesus. É a cruz de Cristo que nos proporciona a graça de podermos estar reconciliados com Deus. Amém? Então, nesse ato de nós abrimos a cortina, vemos o plano de Deus, vemos o grande amor de Deus e vemos também a graça manifesta de Deus, tendo enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Pastor, o que significa isso, pastor? Trocando em miúdo, se eu fosse detalhar, o que significa isso, pastor? Significa que esses atos da parte de Deus para conosco, plano, amor, graça, amados, tem nos concedido alguns benefícios. Amém? Nós estamos aqui debaixo dos benefícios do Senhor. Quais são os benefícios de Deus para comigo, pastor? Quais são os benefícios de Deus para conosco? Irmãos, poderíamos enumerar vários, mas eu entendo que o tempo não permite, mas um dos grandes benefícios do plano executado por Deus, do seu amor, da sua graça, um dos grandes benefícios de Deus é proporcionar a mim e a você a graça de nos tornarmos filhos de Deus. Amém? João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos falar juntos? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Nós temos pessoas aqui que creem no nome do Senhor, que invocam o nome do Senhor. Amém? Nós temos pessoas salvas aqui nessa noite. Nós temos um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Glorifiquemos ao Senhor, porque o ato de Deus para conosco nos beneficiou ao ponto de nós nos tornarmos filhos de Deus. Não somos mais apenas criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Você sabe o que significa isso? Quantas vezes nós falamos assim, se eu pudesse escolher a família que eu iria nascer,
certamente escolheria uma família rica, uma família com a condição econômica favorável, viável. Eu escolheria uma família mais ajustada, uma família mais equilibrada. Quantos de nós não falamos assim? Mas humanamente falando, cada um tem a sua família, tem o seu contexto, tem o seu histórico, mas espiritualmente falando, nós não somos filhos de homens falíveis, mas nós somos filhos do Criador eterno, que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Aleluia! Nós somos filhos, através de Jesus, daquele que era, que há e que há de vir, do Alfa e do Ômega, do princípio e o fim. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, porque você não é criatura, você é um filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual o benefício, pastor, além da filiação? A filiação, irmãos, sabe, na filiação, Deus nos trouxe o benefício. Está aumentando. Na filiação, Deus nos trouxe o benefício. Diga-me assim, Deus nos trouxe o benefício do seu perdão. Amém? Quando nós abrimos a cortina, plano de Deus, amor de Deus, a graça de Deus, filiação, perdão de Deus. Esse perdão é tão importante que a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Bata no nome do irmão e fala assim, meu irmão, ainda que o diabo queira lhe condenar, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão aonde? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Me dá aí, show. Aumentou aqui, vou desligar aqui. Pronto, agora fechou. Se tiver com calor, liga o ventilador, fica mais fácil. Então, irmãos, vamos pensar nisso. Nós estamos aqui, somos perdoados pelo Senhor. Os nossos pecados. Sabe, que coisa maravilhosa. O Senhor Deus, Ele nos tirou. A Bíblia nos fala que em Cristo Ele falou assim, Pai, eles estão perdoados, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E eu quero fechar dizendo que um outro benefício, teríamos tantos, que nós recebemos por causa dessa maravilhosa ação de Deus, é que nós não apenas nos tornamos filhos de Deus, nós não apenas nos tornamos pessoas perdoadas por Deus, mas o próprio Espírito Santo tem gerado em nós uma viva esperança. Que segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que se a nossa esperança se limitasse apenas ao presente século, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Ele tem gerado em nós uma viva esperança. Que esperança é essa? Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele virá para buscar a sua igreja. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas precisamos entender que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos, chegar-se-á o momento que Deus dirá, meu filho, vá buscar a sua noiva, ataviada de pureza, de santidade, sem rugas, sem manchas, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E nós temos essa viva esperança. Quantos têm essa esperança? Amém. Então, meu irmão, aqui temos lutas, temos desafios, temos tantas coisas que nos acompanham nessa vida, mas nós não podemos nos prender a esta vida, porque certamente a morte de Jesus na cruz nos faz lembrar que assim como Deus cumpriu o seu plano em Cristo de nos abrir o caminho, a porta de entrada para os céus, também Jesus virá. Disse os anjos aos varões galileus em Atos capítulo 1, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas. Este mesmo Jesus, assim como vós
ouvirtes ir, ele há de voltar. Tendo todo o poder e autoridade nos céus, na terra, ele virá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra a cortina do seu coração. Deixe que estas verdades bíblicas estejam sendo um alívio para a sua alma. Esteja sendo um bálsamo para o seu coração. Uma cura para o seu coração. E saiba que, de fato, aqui nós teremos tribulações. Mas assim como Cristo venceu, nós também venceremos. Amém? E não será altura, não será profundidade, nada, absolutamente nada, que estará nos arrancando da presença de Deus.